Olá, alunos do 7º ano A e 7º ano B do Colégio São Salvador. Sou o professor Michael Bruno e hoje eu darei continuidade aos conteúdos que nós vimos na aula 1. A aula 2 de hoje, nós iremos falar sobre as transformações que ocorrem nos ambientes, especificamente ações antrópicas. Na aula anterior, nós vimos transformações que ocorrem no ambiente, mas de forma natural. Hoje, nós iremos ver especificamente as ações que foram provocadas pelo homem e que, consequentemente, prejudicaram ao meio ambiente. Quando você pegar o livro, você vai perceber que as ações antrópicas, elas apenas estão representadas no livro didático de vocês em 2 páginas. Eu fiquei pensando, qual tema eu iria retratar? Que tipo de desmatamento, que tipo de ação humana era que eu poderia passar para os alunos? Mas existem várias. E eu trouxe um tema muito atual. Todas essas ações que foram provocadas pelo homem, elas aconteceram em 2019. Veja que aqui nós temos o mapa do Brasil. 4 desastres ambientais nós podemos ser representados por esse mapa. Nós temos o fogo, onde ocorreu as queimadas mais para o norte do país, principalmente da floresta amazônica. Nós temos aqui o óleo, mais precisamente para a região nordestina, as praias do Nordeste. Quem não lembra daquelas manchas de óleo na praia de Aracaju? Temos aqui abaixo a lama, não podemos esquecer de Brumadinho. E temos aqui embaixo o veneno, que também é um grande problema que foi provocado em 2019 na região sul do país. Então, o foco da aula de hoje será em desastres ambientais recentes no Brasil e eu ainda completo, provocados pelo homem. Para que a gente comece a falar sobre desastres ambientais, a gente precisa primeiro saber o que seria o aquecimento global. O mundo está esquentando. Você percebe que ao longo dos anos o calor ele tem aumentado. E o principal motivo é porque o planeta está mais quente. Aqui nós temos que o número de furacões de categoria 4 e 5 quase dobrou nos últimos 30 anos. Nós vimos furacão na aula passada, quando nós vimos desastres ambientais naturais. Aqui nós temos uma das consequências também do aquecimento global, que é o derretimento das geleiras. Consequentemente, quando eu tenho uma geleira, ela derrete, consequentemente o mar ele aumenta o seu nível. Outra consequência do aquecimento global é que pelo menos 279 espécies de plantas e animais já estão reagindo ao aquecimento global, mudando-se para mais perto dos polos. Mas afinal, o que é aquecimento global? Tenho aqui uma imagem bem representativa. Eu quero que vocês percebam que nós temos aqui o Sol. O Sol, eles têm raios, que é o que a gente chama de raios ultravioletas. Consequentemente, aqui nós temos o planeta Terra e aqui eu tenho a atmosfera, que é a camada que envolve a Terra. Uma camada de ar que tem a função principal de proteger o nosso planeta contra os raios que vêm do Sol. O que é que acontece? Quanto mais nós poluímos o meio ambiente, quanto mais a gente libera gases poluentes à atmosfera, essa camada que é a atmosfera, ela vai diminuindo a sua espessura e, consequentemente, vai deixando o planeta mais desprotegido. E todos os seres vivos que moram nele terão, consequentemente, algumas consequências. O ser humano, a principal, é o câncer de pele. Não tenho dúvidas que os raios provindos do Sol, a atmosfera ela está cada vez mais fina, eu tenho que o planeta desprotege, está desprotegido. E quando esses raios do Sol tentarem penetrar na Terra, eles irão conseguir penetrar com facilidade. Por quê? Porque a camada da atmosfera ela está
bem fina. Ou seja, a nossa proteção ela está diminuindo. Caso nós tivéssemos uma camada da atmosfera bem espessa, nós poluíssemos menos o meio ambiente, o que nós teríamos eram que os raios do sol, eles iriam tentar invadir, mas eles iriam que refletir, eles iriam voltar, eles não iriam penetrar a Terra com facilidade. Além disso, o que pode fazer com que essa camada da atmosfera ela diminua de tamanho são os desmatamentos, as queimadas das florestas. Temos também o clorofluorcarbono que a gente encontra nos aerosóis. A gente tem a queima de combustíveis fósseis, que são os gases emitidos pelos escapamentos dos veículos, seja da moto, seja de um carro, certo? Temos também os gases que são eliminados pelas chaminés das fábricas e das indústrias. O que causa o aquecimento global? Queimadas. A gente tem também aqui como exemplo os gases emitidos pelas chaminés das fábricas e das indústrias. Temos os gases que são emitidos pelos veículos. Temos as queimadas das florestas. E aqui a gente tem os gases eliminados pelo boi. Os bovinos, eles também liberam gases poluentes. O gás poluente que ele libera é o gás metano, que tanto ele libera pelo pum, tá? Como também ele libera pelo arroto. Quais são as consequências visíveis do aquecimento global? A gente tem a eliminação de fumaça, de gases poluentes para a atmosfera através das queimadas. Derretimento das geleiras. Outra mostra do derretimento das geleiras. Também derretimento das geleiras. Isso aí foi em Nepal, em 1978. Ou seja, desde 1978 que o planeta já vinha sendo poluído. E, consequentemente, as geleiras elas já estavam começando o seu derretimento. Temos outro exemplo aí, né, da geleira de Nepal, em 2004, sendo derretida. Outra comparação aqui, só para vocês terem noção, né, aqui é uma geleira na Patagônia, na Argentina, no ano de 1928. Geleira, estado sólido, gelo, certo? Veja que agora eu tenho o mesmo local, só que eu tenho uma diferença. Em 2004, aquela água que estava no estado sólido, em forma de geleira, ela agora está em formato líquido. E o que podemos esperar do futuro? Aí a gente tem as mortes causadas pelo aquecimento global, elas vão dobrar em 25 anos. 3 mil pessoas por ano poderão morrer. A gente tem que os níveis dos oceanos eles podem subir mais de 6 metros com o derretimento do gelo da Groenlândia e Antártica. As ondas de calor elas vão se tornar mais frequentes. Secas e incêndios vão ocorrer com mais frequência. O Oceano Ártico ele pode não ter mais gelo por volta do verão de ano 2050. Mais de 1 milhão de espécies no mundo elas podem estar extintas por volta do ano 2050. Então essa é uma das consequências que podemos ter futuramente. E o que é que nós podemos fazer para evitar isso? A troca da lâmpada, a lâmpada incandescente e fluorescente pela troca da lâmpada de LED, para que nós possamos consumir menos energia. O outro exemplo, nós podemos começar a utilizar transportes alternativos, né? Ao invés de ir para algo mais próximo de carro, de moto, podemos ir de bicicleta. As cidades grandes, onde as pessoas trabalham mais longe, elas podem fazerem uma carona coletiva, pessoas que moram no mesmo prédio, um dia vai em um carro, o outro dia vai no carro do outro colega, ao invés de irem 2 carros no mesmo dia. Você pode economizar 900 kg de gás carbônico por ano reciclando apenas metade do seu lixo. Reciclagem também é uma alternativa, certo? Calibração dos pneus. Ou seja, encher os pneus dos carros e das motos. Parece que é uma ação que a gente só faz para a manutenção do veículo, mas não é. A gente consegue também diminuir a poluição. Por quê? Porque a gente vai conseguir diminuir o consumo de combustível. Se eu diminuo o consumo de combustível, eu vou também conseguir diminuir a queima, né,
do combustível e, consequentemente, a queima desse combustível traria maior poluição atmosférica, já que essa queima ela iria liberar a fumaça pelo escapamento do carro. Um aviso: caso vocês vejam algum carro eliminando fumaça pelo escapamento, consequentemente aquele carro está com algum problema. A fumaça preta ela é totalmente tóxica, totalmente prejudicial ao meio ambiente. A fumaça que sai pelos escapamentos do carro, dos veículos, que não tem cor, aquela fumaça ela não polui tanto como a fumaça mais escura. Caso algum policial federal, policial rodoviário federal, pegue um veículo e que esse veículo ele esteja eliminando essa fumaça preta, você pode ser multado, né, pelo Código de Trânsito Brasileiro. E o carro pode ficar apreendido. Outra dica: usar menos água, né? Aquecer a água requer muita energia. Tome banho com menos água e lave roupas com água fria. Ou seja, o consumo de energia elétrica, né, através do chuveiro. Evitar produtos com muita embalagem. Você pode economizar 45 kg de gás carbônico se reduzir o seu lixo em apenas 10%. Plantar árvores. Quanto mais árvores você tem, menos poluído é o ar, certo? E mais puro é o ar que você irá respirar. Então é muito bonito uma cidade arborizada. Desligar os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo utilizados. Vou vir tomar banho, desligo a TV, já que não vai ter ninguém assistindo. Vou dormir, tiro os aparelhos eletrônicos da tomada, que aquelas luzinhas que ficam acesas nos televisores, nos receptores de TV, consequentemente gastam energia. Aí a gente entra agora na temática principal. Vimos o que era aquecimento global, como nós podemos diminuir esse aquecimento e como nós podemos e quais são as ações que nós fazemos para que esse planeta ele aumente a sua temperatura. Agora nós iremos focar nos desastres que aconteceu em cada região do país. Nós vamos começar pelas queimadas, tá? Que foi um desastre que aconteceu nessa região mais para o norte do país, principalmente na floresta amazônica. Antes disso, eu irei mostrar um vídeo de Maju Coutinho no jornal. Aqui no Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu hoje com governadores da região norte para discutir medidas contra o desmatamento na Amazônia. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre esse tema. Vladimir Neto está em Brasília, tem as informações. Vladimir, boa tarde. O que o presidente falou sobre o desmatamento? Lembrando que a gente deu aqui a alta do desmatamento na Amazônia, né, de quase 30% entre ano passado e esse ano. Exatamente. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre desmatamento na saída do Alvorada, hoje cedo. Os jornalistas perguntaram a ele que medidas o governo poderia tomar para impedir o avanço do desmatamento, que teve, como você falou, uma alta de quase 30% entre julho do ano passado e agosto deste ano, o que significa, segundo o INPE, uma derrubada de quase 10 mil quilômetros quadrados de floresta. Vamos ver o que o presidente Bolsonaro respondeu. Você não vai acabar com o desmatamento, nem com quem mais, é cultural. Bom, aqui no Ministério do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles... Infelizmente, a frase do nosso presidente foi que ele não tem como acabar com o desmatamento da Amazônia e que o desmatamento da Amazônia nada mais é do que algo cultural. E você, aluno, acha que queimar a nossa floresta, o que nós tínhamos como o considerado o pulmão do mundo, é algo cultural? Eu deixo essa interrogação para você. Então, nós temos que 161.236 focos de incêndio no país de janeiro a outubro de 2019. Ocorreu em áreas onde qualquer tipo de desmatamento ele é ilegal. E ocorreu essas queimadas na Amazônia em 2019, diversas críticas internacionais. Por que críticas internacionais? A floresta amazônica ela é considerada um laboratório natural. Cientistas do mundo inteiro vêm para a Amazônia para fazer diversas pesquisas aqui no Brasil. Então,
Por causa dessas queimadas que ocorreram em grande escala, né, no ano passado, a gente teve no Brasil muitas críticas, né, de outros países. Outra coisa é considerada que a Amazônia ela era considerada o pulmão do mundo, por causa da grande quantidade de oxigênio que era produzida por ela. Nós sabemos que a Amazônia tem planta. Se eu tenho planta, eu tenho que ela vai absorver gás carbônico e liberar oxigênio. Só que a Amazônia ela foi tão devastada, ela foi tão destruída, ela foi tão queimada pelo homem, que hoje a maior taxa de fotossíntese produzida no planeta deixou de ser das plantas, passou a ser das algas. E algas não são plantas, algas são seres vivos que fazem parte do reino protista, não fazem parte do reino plantae como as plantas. Vou mostrar outro vídeo aqui rapidamente. São 3h50 da tarde. Parece a noite. Sair montando a ponta direito por ele. Como isso, essa festa vai acabar. E justamente esse 13% do território nacional é onde estão as maiores riquezas minerais do país. Tem que ser exploradas, tem questões de mineração. O Brasil tem na Amazônia, no norte da Amazônia, o maior depósito de nióbio do mundo. É o setor privado, é ele que vai determinar qual é o caminho que as pesquisas têm que tomar. Veja que no início do vídeo mostrou uma imagem do estado de São Paulo, que fica no sul do país, recebendo a fumaça das queimadas que foram provocadas na floresta amazônica, que fica no norte do país. Neste dia que o vídeo foi filmado, São Paulo recebia toda aquela fumaça poluidora. E era um vídeo gravado 3 horas da tarde. A fumaça era tão poluente, ela era tão escura, que São Paulo, 3 horas da tarde, parecia que estava à noite. Nós iremos agora para o segundo desastre. Essa foi a imagem marcante, né? Rodou por todas as redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, uma imagem extremamente bonita. Se eu não estou enganado, até prêmio ela recebeu. Uma imagem de uma criança, né, que deixou de ir à escola para poder ajudar os pais a retirar a lama, né, de um dos mares do Nordeste, onde os pais dele utilizavam o mar para poder pescar, né, para sua subsistência, como também para a venda, tá? Então essa foi a imagem que ficou bem marcante, né, nessa época das praias do Nordeste. Outro segundo desastre, né? Então tivemos a mancha de óleo do Nordeste, mas o que é que a gente sabe até agora? Né, essas manchas de óleo apareceram em 132 locais diferentes desde o início de setembro de 2019. Os vazamentos atingem 9 estados do Nordeste. Petrobras informa que o óleo encontrado nas análises não é encontrado no Brasil, ou seja, não é um óleo brasileiro. A investigação da origem das manchas de óleo está sendo conduzida pela Marinha e a investigação criminal pela Polícia Federal. Sergipe é um dos estados mais prejudicados, sendo decretada situação de emergência pelo governo
do estado, na época, Berivaldo Chagas. Manchas de óleo atingiram também a fauna local. O FAO, Universidade Federal de Alagoas, ele estima que vazamento de óleo pode ter sido provocado por um navio fantasma. Isso foi uma reportagem que eu tirei de 9 de novembro de 2019. A embarcação teria passado pela costa brasileira com um sistema de rastreamento por satélite. O transponder desligado para não ser detectado pelas autoridades. O que eles dizem é o seguinte, que foi um navio fantasma, que não se sabe se foi propositalmente ou se foi um acidente, que esse óleo saiu nas praias do Nordeste e provocou, né, todo esse desastre aí. Quando ele passou pelo Brasil, para não ser visto, né, desligaram o motor. É isso que eles estão falando aí nessas reportagens que eu pesquisei, tá? Vamos ver um pouquinho dessas manchas, né, na praia de Sergipe. Aqui foi no Rio Sergipe, na Avenida Beira-Mar, lá em Aracaju. Vejam, pessoal. Que tristeza. Tudo isso preto nessa água é óleo. Isso foi o que a gente teve no ano passado. Agora chegou o momento selfie ou o momento print. Como será? Vocês irão dar um pause no vídeo que vocês estão assistindo agora, certo? E vocês vão tirar um selfie ou um print. Quem for tirar o selfie, pega o celular, caso esteja assistindo na televisão, eu estarei passando no vídeo, vocês irão tirar uma foto da televisão e que saiam vocês. Depois, quem não estiver assistindo pela televisão, pode fazer o quê? Pausa o vídeo, dá um print na aula, certo? E depois, esse print ou essa foto, vocês irão postar no Instagram de vocês, irão marcar Colégio de São Salvador, @MaquelBruno, que é o meu Instagram. Vão colocar 3 hashtags, hashtag professor top, hashtag aluno top, hashtag fique em casa, ok? Eu aguardo lá no final dessa aula que vocês façam essa postagem, que eu irei fazer o reposte de todas vocês. Iremos agora para o terceiro desastre, né? Penúltimo, que foi a lama na mineradora em Minas Gerais, em Brumadinho. Vou mostrar um vídeo rapidamente para vocês como foi que ocorreu o rompimento dessa barragem. Uma semana após o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, novas imagens de câmeras de segurança mostram mais detalhes do desastre. Ao meio-dia, 28 minutos e 25 segundos do dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão começa a desmoronar. Esse vídeo mostrou o momento exato que a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, ela foi rompida. Terceiro desastre ambiental ocorrido no Brasil em 2019, que a gente chamou no mapa como lama. Então, uma barragem pertencente à mineradora Vale rompeu dia 25 de janeiro de 2019, desencadeando uma onda de lama que destruiu casas, vegetações e matou várias pessoas e animais. Quais eram os impactos ambientais que podem ser provocados por esse desastre? A gente tem que prejudicar a fauna, todos os animais, a flora, né, todos os vegetais que tinha lá. Só para vocês terem noção, a lama conseguiu chegar a 147,38 hectares, né, levando tudo que vinha pela frente. O solo, né, porque o solo, a lama ela é rica em ferro e sílica, que a sílica ela é um mineral que, com o passar do tempo, ela faz com que a lama ela fique sólida, o que deixa um solo impróprio para o plantio, né? Assim como também atingiu a água, principalmente o rio Paraopeba. Reflexão: quanto tempo demorará para que o rio Paraopeba recupere-se? Quanto tempo demorará para que a água esteja própria para o consumo?
Quanto tempo demorará para os peixes retornarem àquele local? E o solo, ele voltará a ser fértil? Essas são apenas algumas das perguntas que demorarão a ser respondidas. Talvez nossa geração nem obtenha essas respostas. Quarto desastre e último é o que a gente vê como veneno no sul do país. Então, é a questão do veneno, né? A questão do agrotóxico. O agrotóxico, ele matou 50 milhões de abelhas em Santa Catarina em um só mês, em 17 de setembro de 2019. Quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Ah, Bruno, o que é que a abelha tem a ver aí nesse momento? Em que é que a abelha nos ajuda na natureza? Ela não só produz mel. A abelha ela tem uma importância muito grande no processo de polinização, que é levar uma sementinha de um lugar até o outro. E quando nós temos 50 milhões de abelhas morrendo por causa do uso de agrotóxico nas plantações, a gente tem o impedimento de inúmeras sementes serem germinadas no planeta, certo? A região sul ela consome 23% dos agrotóxicos do país. Desde o início do governo Bolsonaro, mais de 100 novas marcas de agrotóxicos elas foram liberadas pelo presidente para o uso na agricultura. Aí aqui tem um gráfico mostrando, né, o número crescente de agrotóxicos nos últimos anos. Nós temos aqui de 2005 até 2019, né, que foi o ano passado. Veja como esse gráfico de barras ele tem aumentado, né, o número de agrotóxicos. É muito alto. Então, isso ocorre principalmente no sul do país e devido à autorização e liberação que o presidente Bolsonaro deu, né, em liberar vários agrotóxicos que antes eram proibidos por lei utilizar, mas que a partir do governo dele foi liberado. E assim a gente conclui a aula de hoje. Então nós temos uma atividade do livro para ser respondida, certo? Que é justamente sobre esse conteúdo, ações antrópicas. Vocês irão responder a página 64 e 65 do livro, certo? No caderno, façam cabeçalho, não precisa copiar as perguntas, apenas as respostas. Quando nos vermos pessoalmente, corpo a corpo, nós iremos responder, corrigir essa atividade. E nós temos uma atividade prática, certo? A atividade prática que nós iremos fazer é a seguinte, é desenhar e pintar em uma folha latas recicláveis de lixo, papel, metal, vidro, plástico e orgânico. Apenas 5 tipos de latas. Vocês irão no caderno, numa folha de ofício, eu acho melhor. Pegarão uma folha em branco e irão fazer o desenho de 5 latas. Percebam que cada lata, a depender do material que vai ser descartado, ela tem uma cor diferenciada. Depois que você fizer o desenho dessas 5 latas e pintar cada lata com a cor correspondente, vocês em seguida irão encontrar um objeto em sua casa que poderia ser descartado naquela lata. Exemplo, na lata de papel, o que era que você poderia descartar nela? Uma folha amassada. Na lata de vidro, o que era que você poderia descartar naquela lata? Uma garrafa de vinho. Na lata de orgânico, o que era que você poderia descartar nela? O resto de comida. E assim sucessivamente. Depois que você desenhou, pintou a lata com a cor correspondente, buscou na sua casa um objeto que você pudesse descartar em cada lata, vocês irão fazer um vídeo de até 45 segundos. O que é que devem conter no vídeo? Por favor, prestem atenção. Vocês irão se apresentar com o seu nome, a turma que você estuda, assim como o colégio e quem é o professor orientador, que sou eu. Depois que você acabar essa apresentação, você vai explicar bem sucintamente o que seria reciclagem. E você irá apresentar no seu vídeo o desenho das latas que você fez com os objetos que você escolheu. E o tempo de decomposição que cada material daquele demoraria na natureza. Exemplo, a lata de papel, você escolheu o papel amassado. Quanto tempo aquele papel amassado, se você jogasse no ambiente, ele demoraria para se decompor?
Quanto tempo demoraria a garrafa de vinho? Depois que vocês fizerem esse vídeo, a regra é a mesma da semana passada. Vocês irão postar esse vídeo no Instagram, vocês irão marcar @MaquelBruno, @Colégio São Salvador, irão colocar hashtag Fica em Casa, hashtag Professor Top, hashtag Aluno Top, e a data de entrega vai ser na sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. E assim a gente concluiu a aula de hoje. Quero desde já parabenizá-los a todos os alunos que fizeram com excelência e se empenharam da melhor forma possível para desenvolver a atividade prática da semana passada. Confesso que eu me emocionava ao ver a predisposição, ao ver a performance, ao ver vocês apresentando com muito carinho, com muito amor, a atividade que foi proposta. Eu amei de verdade e espero que a atividade proposta de hoje seja realizada com o mesmo empenho. Desde já, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. E por favor, não saiam de casa, deixe que a escola vá até você. Muito obrigado.